A RCM vai dar amplo destaque às eleições autárquicas de 2021, com a realização de entrevistas individuais a todos os cabeças de lista à Câmara Municipal da Marinha Grande. Este ano temos uma novidade, uma vez que estas entrevistas serão transmitidas em simultâneo pela Marinha TV. Durante cerca de 1 hora, vamos tentar perceber as ideias e os projetos de cada um dos candidatos com vista ao desenvolvimento do nosso concelho. Hoje temos em estúdio Carlos Caetano, candidato do PSD, tem 56 anos, é licenciado em Anatomia Patológica e foi vice-presidente da autarquia, eleito pelo PS até há bem pouco tempo. Carlos, antes de mais, queria agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para vir hoje aqui até aos nossos estúdios falar sobre esta candidatura. Eu é que agradeço à RCM, à Marinha TV, que é o Jornal da Marinha, mas são todos o mesmo grupo, o convite. E a vossa disponibilidade permanente para acompanhar aquilo que são os interesses da Marinha Grande e, neste caso, a eleição autárquica, que é sempre definitiva, é sempre importante para o futuro de todos. Os 40 mil, pelos vistos 39.300 e qualquer coisa, já saíram os dados do censo provisório. É a nossa obrigação, de resto. Em primeiro lugar... fazem muito bem. Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, gostava de saber os motivos que o levaram a aceitar o convite do PSD para encabeçar esta candidatura ao município, ainda por cima numa altura em que desempenhava funções de vice-presidente na Câmara, eleito pelo Partido Socialista, partido do qual, aliás, era militante. As razões são simples. Eu fui sempre, na altura em que era militante do Partido Socialista, fui sempre marinhense antes de ser socialista. E, portanto, chegou uma altura em que o facto de ser marinhense antes, acima de tudo, sobrepôs a tudo mais e deixou de haver condições para continuar a exercer o trabalho que exercia em prol da Marinha Grande, que é esse o meu objetivo, onde estava, e, portanto, surgiu uma oportunidade diferente, um desafio para um novo projeto, onde era possível implementar ações que ajudem a desenvolver o nosso município, e eu aí, confesso, tive que pensar, não é uma decisão fácil, tem consequências, mas havia muitas coisas que me levaram a tomar esta decisão, na altura não ter dúvidas, e eu quanto a uma decisão está tomada. E até lhe devo dizer que se me restasse um bocadinho de dúvida que fosse... se terei tomado a decisão certa ou não. Agora, pelo que se tem passado nos últimos dias e aquilo que temos visto a acontecer nesta terra, com decisões do Executivo Permanente atual, e teremos provavelmente a oportunidade de falar disso mais tarde, elas estariam definitivamente arrumadas. Mas não tinha nenhuma dúvida. E, portanto, o aceitar o convite é precisamente esse, poder continuar a trabalhar pela Marinha Grande. Coisa que comecei a fazer, como a Carla sabe, aos 19 anos, com o projeto de elevação à cidade, portanto eu não apareci agora. E além disso, eu no mandato anterior, ou melhor, neste mandato atual, com as funções que tinha na Câmara Municipal, enquanto vice-presidente, eu tinha muitíssimos pelouros, como sabe, tinha a maioria dos pelouros. E desenvolvi muito trabalho, e deixei muito por continuar. E isto é quase uma coisa viciante. Digo com toda a franqueza, nós temos o trabalho, queremos ver as coisas feitas, e quando as começamos a ver a acontecer, é viciante. Quer dar continuidade. Quer-se ver as coisas prontas, quer-se fazer mais, e eu sinto que tenho condições para fazer mais, e por isso surge este convite, e eu não tinha como recusar, porque encaixava perfeitamente naquilo que eu queria continuar a fazer, continuar a trabalhar pela Marinha. Portanto, falou aí em algumas coisas que não estariam a correr tão bem, se calhar, como o Carlos desejaria, para justificar a saída do PS e o facto de ter aceitado o convite do PSD. Chegou a citar, inclusive em entrevista ao Jornal da Marinha Grande, citou Winston Churchill, referindo que, e cito também, algumas pessoas mudam de partido em defesa dos seus princípios, outras mudam de princípios em defesa do seu partido. A que é que se estava a referir em concreto e de que princípios é que não quis abdicar? Olha, eu, como disse há pouco, a minha razão principal é sempre a Marinha. E houve ao longo do mandato algumas questões fraturantes, digamos assim, entre mim e o meu partido anterior. Uma delas foi o Pinhal de Leiria. Diferenças de opinião? Diferenças de opinião, diferenças de formas de estar. Eu desde a primeira hora nunca quis ser subserviente, nunca quis dizer que sim a tudo.
sempre quis bater o pé ao ICNF, sempre quis bater o pé à Secretaria de Estado das Florestas. E o que se via era uma subserviência, e vê-se, uma subserviência crónica, com a qual eu não me identificava. E chegou uma altura em que eu comecei a bater, dar morros na mesa, não é? Como é hábito, e o Caldente tornou-se, digamos assim, naquela famosa votação da Assembleia da República, em que todos os deputados praticamente do país e do distrito votaram a favor de um reforço financeiro e de algumas medidas a tomar aqui no Pinhal, e os nossos do partido que eu representava na altura nem sequer foram votar. E nesse dia eu não tive pejo nenhum, tínhamos uma reunião de Câmara, ou no dia seguinte eu, a reunião de Câmara, tomei uma posição frontal contra o meu próprio partido, e isso, claro, isso foi uma das alturas mais fraturantes, como se diz em bom português, fiquei logo com o alvo na testa, não é? E, aliás, eu digo isso na reunião, eu digo, tenha as consequências que tiver, esta é a minha posição, eu estou borrifando, foi o termo que eu usei, para todas as consequências que podem daí vir. Portanto, eu sabia que estava, em primeiro lugar, a ser fiel a mim próprio. E a ser fiel àquilo que era o meu compromisso com os marinhenses quando aceitei fazer parte daquela lista, que era defender a Marinha intransigentemente, independentemente do governo e do partido que estivesse no governo central. E a partir daí houve sempre uma série de dificuldades. E depois, enfim, o facto de haver dificuldades com o pessoal técnico, que os concursos não saíam para outras áreas, não saíam para ali, tentativas de não publicar, não divulgar obras que eram dos meus plouros. Portanto, sentiu que o seu trabalho como autarca estava a ser obstaculizado? O trabalho em si não estava, mas eu estava a ser propositadamente escondido. E, portanto, chegou uma altura que era incomportável. Portanto, o ambiente já não era agradável para ninguém e, portanto, há que seguir nova vida. Foi nessa altura que decidiu aceitar o convite, este desafio do PSD? Foi um pouco mais tarde, isto já aconteceu o ano passado, esta questão, depois eu na altura hesitei se devia tomar uma posição mais radical logo naquela altura ou não, mas entretanto estávamos no período de pandemia, achei que não seria de todo aconselhável criar uma crise política, digamos assim, durante um período tão importante e tão grave como o que estávamos a atravessar. E, portanto, e esse período até também ajudou a consolidar um pouco mais, porque houve ali um objetivo comum, finalmente houve um objetivo comum que todos puxavam para o mesmo lado, que era ultrapassar a pandemia. E, portanto, da minha parte, não, seria o maior disparate da história criar uma crise governativa, digamos assim, durante um período tão difícil. Mas chegou uma altura que era inevitável, a questão da pandemia estava controlada, e estava também a chegar à altura das grandes decisões relativamente às candidaturas, e a senhora Presidente, na altura, por 2 vezes informou o partido que não seria candidato. O meu nome surgiu em cima da mesa, passou a ser, portanto, tirei as conclusões que tinha que tirar. Portanto, sentiu-se excluído desse processo? Não me senti excluído, só senti que eu, sempre neste momento, não concorro contra ninguém. Concorro para um lugar que vai ficar vago, mas parece que há alguém que concorre contra mim, não é? Porque não ia, e depois, afinal, quando soube que era uma possibilidade, já vai. Não sei, não há nenhuma razão objetiva. Fui das pessoas que mais trabalhou ali naquele executivo. Portanto, mas isso são coisas do passado. Eu esperava que hoje falássemos mais do futuro do que do passado. Só queria clarificar aqui estes pontos, também para quem nos vê e quem nos ouve perceber de que forma é que um ex-vice-presidente eleito pelo PS surge agora como candidato independente do PSD. E vai-me desculpar só voltar um bocadinho atrás. Diga. Eu acho que muitos socialistas hoje já perceberam melhor. Eu volto a dizer, depois das coisas que têm acontecido nas últimas semanas, perceberam melhor por que razão tomei esta atitude. Aliás, na altura houve alguns que me disseram, eu compreendo porque estás a sair, posso não aceitar muito bem, mas percebo porquê. E já agora, antes de avançarmos... E alguns hoje, se calhar já percebem melhor do que nessa altura. Antes de avançarmos e para clarificar, para não ficarem aqui situações sem que quem nos vê perceba, que situações em concreto das últimas semanas é que se está a referir? Eu estou a falar destas questões relacionadas, por exemplo, com a cedência da Assembleia Municipal para uma empresa privada, estou a falar, enfim,
Essa, é um exemplo. Essencialmente, mas poderíamos arranjar outras. Mas, de facto, isso é algo que vai haver uma Assembleia Municipal. Já houve uma tomada de posição de todos os vereadores, não que é a minha, da CDU e do MPM, na última reunião de Câmara. Vai haver uma Assembleia Municipal na próxima sexta-feira. Presumo que o Sr. Presidente da Assembleia vai abordar este assunto e eu até lá não quereria falar muito mais, porque é uma situação grave. Claro. É uma situação grave. E poderá haver outras, mas esta é grave. O próprio Presidente da Assembleia já assumiu também uma posição numa carta. E eu acho que esta questão demonstra bem o descontrole que existe e a sensação de impunidade e do quero, posso e mando e faço como quero. E não é. A Câmara Municipal não é um conjunto de 7 pessoas e é de todos. Não é de nenhuma em particular. Não é a casa de ninguém. Em particular é a casa de todos, os 40 mil marinhenses. Vamos avançar então. Assumiu neste mandato, como já referiu, e até maio, pelouros importantes, como tenham sido as obras públicas e o urbanismo, só para dar alguns exemplos. Têm sido pelouros que nos últimos anos é transversal, têm sempre motivado algumas queixas de parte dos municípios que têm as suas pretensões de ver os seus problemas resolvidos dentro de um prazo aceitável, digamos assim. Que contributo é que poderá o Carlos Caetano dar à autarquia? O que é que poderá ser diferente numa nova entrada sua no Executivo Camarário? Muito bem. De facto, esses pelouros que refere são sempre dos mais complexos, porque interferem diretamente na vida das pessoas. O das obras públicas é sempre, quer nesta Câmara, quer neste mandato, quer em qualquer Câmara, é sempre um dos pelouros mais... Ou melhor, o das obras particulares. Era por aí que queria começar. Sim, exatamente. É sempre dos mais difíceis e mais polémicos, e quem tem que dar a cara por esses pelouros é sempre bastante penalizado. Porque há muitas coisas que as pessoas querem fazer e não é possível. Há coisas que... Nós temos muitas situações de construções ilegais que não são possíveis de legalizar. Muitas daqueles processos que andam a arrastar são situações desse tipo. Mas também, não só... Basta dizer-lhe que o serviço que faz a avaliação, que faz a avaliação de todos esses projetos, já chegou a ter 11 técnicos, 11 arquitetos. Neste momento tem 2. E ao longo destes anos, destes quase 4 anos, eu insistentemente estive à espera de mais gente de reforço. Perdi uma pessoa para a reforma, entretanto. E agora, desde que eu saí deixei de ter pelouros a 8 de maio, está a ser uma sangria. Já saíram mais técnicos das áreas que eram minhas. Portanto, eu, apesar de tudo, conseguia segurar os técnicos e as equipas. Eles estão a sair, todos. E isso é uma situação que está a deixar a Câmara em grandes dificuldades. Agora, voltando ao início da questão, o que me perguntava era que mais-valias é que eu posso trazer sendo novamente eleito. A grande mais-valia é que conheço o processo. Sei como funciona a Câmara, sei como são os processos, sei como funcionam as obras públicas, e falamos aqui das obras particulares. E as obras públicas também são muito importantes para a vida do dia-a-dia. E também há queixas, porque toda a gente quer ter lá a sua sarjeta à porta de casa a funcionar. Como a Carla tem um problema já há muito tempo junto à sua casa. Mas... Nós fizemos, e eu, enquanto responsável pelo pelouros, fiz muitas obras públicas, e muitas agora não se vêem, estão enterradas. Eu, quando cheguei a Picassinos e disse às pessoas, foram das primeiras pessoas que me contactaram, todos iam ter saneamento, eles riram-se, não acreditaram. Neste momento toda a gente tem saneamento em Picassinos, toda a gente tem saneamento na Amieira, o das Trutas está lançado, no Mirante, na Vieira, está feito. E, portanto, todas essas coisas trouxeram a qualidade de vida às pessoas. E é isso que dá vontade de voltar e de continuar a fazer. E era o que eu lhe dizia há pouco, eu tenho o conhecimento dos processos, conheço os cantos à casa, sei como funciona. Porque gerir um pelouro ou uma Câmara não é o mesmo que gerir uma empresa privada, não é a mesma coisa, as regras são totalmente diferentes. E, portanto, quem chega de novo, quem nunca viu, o primeiro ano anda a aprender a conhecer os cantos à casa. É como eu costumo dizer, anda a tentar descobrir o caminho para a casa de banho. E depois no segundo lá começa a ter alguma noção do que é funcionamento, como se fazem as coisas, os tempos que demoram os concursos públicos, toda a burocracia da contratação pública. Ao terceiro ano começa a produzir e ao quarto ano entra em campanha eleitoral. Este é o quarto ano que aparece, e, portanto, a obra feita, não é?
Pode Geralmente. aparecer. Neste caso, houve muita obra que apareceu mais cedo. Aliás, eu logo no primeiro ano já tinha gente a dizer deve ir haver eleições porque andam a pavimentar ruas. Nós, quer dizer, pavimentei cerca de 80 ruas. E já diziam que é por causa das eleições, veja bem. Mas pronto, isso não importa. Agora, a grande vantagem é essa. E destes 7 candidatos que nós temos a esta eleição, há 2 com experiência governativa. 2. Sou eu e a Sr. Presidente atual. A Presidente, enquanto Presidente da Câmara, já toda a gente viu qual é o desempenho. A mim ainda não viram qual é o desempenho enquanto Presidente da Câmara. Viram enquanto vice? Pois, é diferente. Ser vice ou ser Presidente. O Presidente tem outro tipo de poderes e tem outro tipo de obrigações. Tem a obrigação de manter as equipas unidas, tem a obrigação de coordenar os vereadores e toda a restante equipa. Tem a obrigação, por exemplo, de quando é ofendida por alguém de sua máxima responsabilidade como um chefe de gabinete, tem a obrigação de demitir no mesmo dia. E não aconteceu. Tem a obrigação de ser firme. Tem a obrigação de ser firme perante o governo, perante as instituições, defender sempre a Marinha. Isso nunca aconteceu. E, portanto, há 2 candidatos com conhecimento de governação. É o Sr. Presidente, que já mostrou o que vale e posso estar enganado a forma como ela atua ser a mais indicada. Isso os eleitores é que saberão. E depois há outro, que sou eu, que também tem experiência governativa, mas não foi Presidente. Mas com o conhecimento que tenho da casa e dos processos, no dia a seguir começa a trabalhar. Não anda à procura da porta para a casa de banho, como dizia há pouco. Aliás, portanto, não vamos perder um ano se for eu o Presidente da Câmara. eu recordo-me que na sua apresentação enquanto candidato pelo PSD disse que era o candidato melhor preparado precisamente porque tinha conhecimento, disse que era o único com conhecimento dos dossiês que existem, mas há 2 candidatos com experiência governativa. O Carlos é o único que conhece efetivamente Carla, eu os convido, processos? há processos já de outras áreas que não passaram todos, que não passaram por mim, obviamente. Naturalmente. A área da cultura, da educação, não passaram. Apesar que eu tenho ainda hoje, uma relação muito próxima com a vereadora Célia e trocávamos muitas impressões e muitas das coisas passaram indiretamente também por mim, só enquanto conselheiro, digamos assim. Não estou a sobrepor-me aos exploros dela, de maneira nenhuma. Tal como há outras responsabilidades que eram só da Sra. Presidente e, portanto, ela também não... Agora, há coisas que competem ao Presidente, como, por exemplo, o orçamento, a orçamentação, que passavam obrigatoriamente por nós também. E passaram muito por mim. Isso até foi uma história, mas enfim, inicial, mas essa fica para outro dia. Fica para o debate, talvez. Talvez. E passaram muito por mim. E, portanto, eu conheço a maior parte dos processos por essa via, por ter a maior parte dos pelouros e por essa via, porque alguns tinham que ser partilhados. E depois basta que... e tivemos um exemplo agora há 2 reuniões atrás, para aí, de Câmara, basta ver que o Sr. Presidente ainda agora levou à reunião de Câmara umas pavimentações, umas ruas de pavimentar que levantaram alguma dúvida, porque era um valor elevado e era preciso saber quais eram, e não conseguiu saber, explicar que ruas eram aquelas, e a proposta era dela. A doutora Inês Marrado, responsável pela divisão, chefe de divisão, veio à reunião de Câmara mostrar a toda a gente, incluindo a Sra. Presidente, que era a proponente do processo, quais eram ruas e estradas. Eu, por acaso, até sabia quais eram. E já não estava lá. Espanta-me que a Sra. Presidente tivesse também de ser informado no momento de quais eram, quando a proposta era dela. E é por isso que eu digo que serei seguramente a pessoa que melhor conhece os dossiês na Câmara. Conhecendo os dossiês e o que se passa, ao fim e ao cabo, no seio da autarquia, em que nós temos queixas de que há processos que não avançam, já percebemos também que há menos recursos humanos em áreas em que se calhar precisavam de um reforço urgente, não são dadas respostas, há municípios que se queixam de estar há 2 anos à espera, há funcionários a sair para outras autarquias. O que é que o Carlos Caetano propõe em concreto para inverter esta situação e em quanto tempo é que o conseguiria fazer? Nós, nesta altura, a única forma de inverter a situação é contratar pessoas. Mas a contratação pública é muito demorada. Felizmente, estão abertos concursos agora, porque eu acho que agora, de repente, quando o meu pelouro teve que ser entregue a outra pessoa, essa pessoa de repente percebeu,
Afinal, faz cá falta, é preciso gente. E estão a sair concursos para a rua. A contratação, quando é por mobilidade, é relativamente mais rápida. Tanto é que quando a mobilidade se dá dos nossos para o outro lado, eles vão depressa. E, portanto, nós temos que ser também suficientemente teimosos junto dos outros presidentes das outras câmaras para fazer com que eles libertem rapidamente também os que querem vir para cá. E, portanto, é isso que vamos ter que fazer. Vamos ter que ser insistentes. Os concursos, alguns estão já a decorrer. Vamos ter que fazer uma avaliação, porque eu todos os dias descubro mais uma pessoa que saiu. Portanto, eu neste momento não faço ideia sequer qual é a situação em termos de pessoal nestas áreas específicas. E, portanto, vamos ter que avaliar. Mas isso não há outra maneira. Tem que se contratar técnicos, aliás, como disse há pouco, a divisão de obras chegou a ter 11 técnicos, tem 2. Tem 2. Uhum. Uma das críticas que fez a atual Presidente e candidata do PS, quando deixou de ter pelouros, foi precisamente o facto de não ter uma estratégia definida para o Conselho. Qual será a sua estratégia? Eu estou a achar piada às suas perguntas, porque um dia vamos falar do futuro, mas está sempre a ir ao passado. A sua estratégia é o futuro. Está sempre a ir ao passado. Mas a minha estratégia para o futuro em que aspecto? Em qual dos... De projetos prioritários, e o PSD já apresentou o seu manifesto eleitoral. Já percebi a sua questão. Muito bem. É o objetivo de estarmos aqui, é falar dos projetos. Sim, tudo bem. E naturalmente das prioridades para os próximos 4 anos. Muito bem. Os projetos são simples. Nós temos... Fomos o primeiro partido a publicar o manifesto eleitoral. Nós somos manifestos, mas podemos chamar programa eleitoral, não interessa, isso é pouco importante. O que importa é o seu conteúdo. E ele é bastante detalhado, sem ser, digamos que, inexequível ou louco. Eu, quando digo detalhado, diz exatamente o que pensamos e como pretendemos fazer, sem ir ao detalhe. Não seria desejável todo, até porque nós sabemos que se formos... conseguirmos ganhar a Câmara, vamos ter que trabalhar com toda a gente e, portanto, não vamos dizer, nós vamos querer fazer o mercado neste sítio exatamente. E não há discussão. Não, nós estamos completamente disponíveis, mas dizemos onde queremos. Neste caso é nos estaleiros. Coisa que eu nos 2 programas que já, entretanto, saíram, à altura em que estamos a gravar aqui o programa, encontra-se tudo muito vago. É construir, mas ninguém assume claramente onde quer fazer. E e nós, no PSD, assumimos. E essas questões, as velhas questões, não vale a pena já falar da piscina, porque é um projeto que já está em andamentos, e isso já está decidido, mas a questão do mercado, nós assumimos claramente que o queremos fazer nos estaleiros, pela centralidade, pela ligação daquele terreno ao espaço FEIS. E o espaço FEIS é uma questão que eu depois também queria falar, mas sem falar dele em pormenor. E depois explico porque é que não quero falar dele em pormenor. Mas todo aquele espaço integrado com os estaleiros faz uma ligação direta ao centro histórico, à Praça Stífanos, e depois nós também temos ideias para a revitalização e dizemos o que queremos fazer. Também já lá vamos. Deixe-me só portanto, perguntar. tudo aquilo é algo integrado, não são ideias desgarradas. Tudo tem a ver... umas com as outras, digamos assim. Esta convicção de que os estaleiros serão o melhor espaço para o mercado já é uma convicção que o Carlos tem há mais tempo. Já, não é de agora? Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Inclusive, eu recordo-me que já houve um projeto na altura do Paulo Vicente, sim, com o Pelour, chegou a ser apresentado em reunião de Câmara, um projeto que previa que fosse até um espaço multiusos, com possibilidade de realização de outros eventos que não só o mercado. Existe um projeto que nesta altura podemos dizer que está válido 80%. E não porque estivesse mal feito na altura, porque, entretanto, houve alterações legislativas e é preciso fazer alguns ajustes somente na parte das especialidades, mas agora também é a altura de melhorar. Já passaram muitos anos e pode ser melhorado. E integrado no espaço, juntamente com o outro espaço, que na altura ainda não pertencia ao município da FEIS, depois pelo visto falaremos mais à frente. E, portanto, eu sempre defendi que o mercado devia ser ali, pela centralidade. Porque, se reparar, quando todo aquele espaço estiver amplo, aberto, acessível a toda a gente, são 300 metros da Praça Stífanos. São 300 metros. Aquilo é o centro. E, portanto, não faz sentido ter os estaleiros, para já neste momento não oferecem condições nenhumas aos trabalhadores que lá estão. Portanto, tem que se fazer uns estaleiros novos, onde quer que seja. Portanto, aquilo é péssimo.
Eles não têm condições nenhumas de trabalho. E depois se vamos fazer um estalejo nós, então fazemos num sítio adequado, na zona industrial, num sítio adequado. E aquele terreno que é centro da cidade, integramos-lo completamente no centro, no novo centro que a cidade terá, ali no berço, porque aquilo é o berço da Marinha. E, portanto, juntando isso, centralidade do mercado, aquilo que poderá vir a ser o futuro da FEIS, mais a revitalização do centro, tudo isto integrado pode fazer sentido. Vamos então, antes de fazermos uma breve pausa, vamos já perceber as ideias do PSD quanto ao destino a dar ao edifício da Fábrica-Escola. Fala-se na possibilidade de instalar lá um polo do Instituto Politécnico de Leiria. Vocês concordam com esta solução? Haveria outras melhores? Então Quais? Vamos falar sobre a FEIS, mas eu vou fazer aqui, vou ter que fazer um breve histórico, mas muito breve. Eu deixei de ter pelouros, agora só estou a voltar ao passado, no dia 8 de maio, e continuei como vereador independente. Na primeira reunião de Câmara, que foi a 10 de maio, eu fiz um requerimento à Câmara para se fazer um debate entre todos sobre o futuro da FEIS. Entre anteriormente, todos os vereadores. Toda a Câmara, portanto, todos os vereadores, Sr. Presidente, nós os 7. Uma coisa que nunca se fez. Houve sempre resistência a fazer. Nunca se quis partilhar essa decisão. E foi a primeira requerimento que fiz no dia 10 de maio foi fazermos uma reunião sobre a FEIS. Com 2 objetivos. Primeiro, mostrar como é que se faz. Até a oposição. Tiveram à sua disposição durante, algumas pessoas há 8 anos, mecanismos que lhes permitia obrigar a haver assuntos a ser discutidos, a que se pudesse obrigar a marcar reuniões extraordinárias. E nunca na vida utilizar os mecanismos que tinham à sua disposição enquanto oposição, para exercerem melhor o seu papel de opositor. O papel de opositor não é estar contra, é apresentar alternativas. Eles nunca fizeram isso. Para já, nesse dia ficaram a perceber que durante 8 anos podiam ter feito muitíssimo mais do que fariam, e agora dizem que fazem enquanto presidentes de Câmara. Não fizeram na altura. Vamos ver. Não acredito que façam agora. Mas o grande objetivo era mesmo pôr à discussão aquele assunto, porque nós não podemos correr o risco. E principalmente, ainda voltando um pouco atrás, dizer-lhe que o objetivo principal até era fazer com que a FEIS não fosse tema de campanha. Porque o pior risco que nós podemos correr, neste momento, para um espaço tão importante como a FEIS, é transformá-lo numa questão política. E se a trazemos para a campanha e começamos aqui todos a dar palpites e a discutir o que um quer amarelo, outro quer preto, outro quer azul, nunca mais o assunto da FEIS está tratado, porque depois ninguém dá o braço a torcer. E, portanto, a melhor defesa que neste momento qualquer um de nós pode fazer para o futuro da FEIS, para se garantir que aquilo vai ter um bom futuro, é não falar dela na campanha eleitoral. E nós, de facto, fizemos a reunião sobre a FEIS. O Politécnico de Leiria também esteve numa parte da reunião, apresentou algumas ideias e combinámos e estabelecemos um plano de trabalhos até março de 2022. E só em março de 2022 é que vai haver conclusões sobre o que é preciso, o que é que tem que se preservar, o que é que não faz lá falta, o que pode ser atirado abaixo. Portanto, eu acho que não se deve falar durante a campanha sobre a FEIS. Muito bem. Vamos fazer agora uma breve pausa para compromissos publicitários. Voltamos já. Este ano, primeiro vais poder ter mais sol, mudar de ares, de cores, guardar mais memórias, novos amores, ter silêncio, ficar a ver a chuva, ter outra vista e dias maiores, mais olás, mais bons dias. Podes ter um filho, gêmeos, podes fazer amigos, ter um cão ou um gato, cozinhar um novo prato, contar novas estrelas, arrumar o passado, desligar do mundo. Podes mudar de casa. 2021, casa com Century 21. Estamos de regresso à entrevista com Carlos Caetano, candidato independente pelo PSD à Câmara Municipal da Marinha Grande nas eleições do próximo dia 26 de setembro. Antes desta breve pausa estávamos a falar sobre o eventual destino e as propostas que o PSD teria para dar ao espaço da Fábrica-Escola, Irmãos Stephens. Já percebemos que preferem aguardar pelo resultado do estudo que está a ser feito para depois que haja uma discussão mais aprofundada sobre o tema. Está a ser feito um estudo pela Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, que foi isso que todos nós, os membros da Câmara, os 7, combinámos fazer, e que depois dará origem a trabalhos da Câmara
e a trabalhos do Politécnico de Leiria, mas com base nesse estudo, que vai dizer o que é importante preservar, o que não tem importância nenhuma, e depois, com o espaço sobrante e com o espaço que é importante preservar, decidir-se exatamente a melhor forma de aproveitar ao máximo o património que resta ali. Falando ainda e por da isso, zona... desculpe interrompê-la, no nosso programa nós fazemos referência. Queremos fazer a modernização, queremos fazer a intervenção, queremos resolver aquele problema, mas respeitando este compromisso que temos na Câmara feito e esperando pelo resultado de março, nós não avançamos mais do que isso, porque não faz sentido. Nós vamos estar à espera daquilo com que nos comprometemos. Dos especialistas. Eu comprometo-me enquanto vereador. Olhando ainda para a zona mais central da cidade, Sim. e a necessidade de revitalização dos espaços, um dos projetos que estava nomeadamente sob a sua alçada neste mandato e que acabou por não avançar, tinha a ver com a construção do interface, do Sim. intermodal de Sim. transportes, ali no chamado Parque da Móbil. Sim. O projeto não avançou, o PSD defende a construção no espaço da antiga feira, são terrenos camarários, portanto ali junto à Avenida da Liberdade. Sim. Qual seria a vossa ideia? Aproveitar, se é que dá, para aproveitar o projeto, a estrutura que já está feita? Sim. E como é que surgiu qual é o objetivo em transferir o espaço para aquele local? Muito bem. O projeto na antiga Móvel está morto e enterrado. Compunha-se de duas partes, que era o edifício do intermodal, para o comum cidadão é a rodoviária. É mais fácil para toda a gente perceber. Sim. É a rodoviária, intermodal é uma coisa assim muito... mas é a rodoviária. E incluía também a reconversão, o arranjo paisagístico de toda aquela zona, que aquilo está em péssimo estado. E, portanto, essa parte ficou decidido que se faria. É preciso agora os projetos serem alterados, já se tinha feito, contactado a empresa de arquitetos para retirarem o edifício e reconverterem o projeto. Não sei agora nesta fase como está, se eles se avançaram ou não, porque não tenho acesso agora a essa informação, para se poder fazer todo o arranjo das ruas, pô-las em bom estado, tratar daquelas árvores, tudo mais. Pronto. Aquilo fica ali uma alameda, uma praça impecável. As árvores, a maior parte serão mantidas, presumo. Terá que ser, porque esse foi um dos grandes objetivos para não se fazer. Mas pronto, isso... aquilo que nós pretendemos fazer sobre o intermodal, ou sobre a rodoviária, nós pretendemos, de facto, sugerimos que ela seja feita no espaço municipal, que é aquele do antigo terreno da feira. Para quem é mais novo, se calhar não sabe qual é o terreno da feira, mas é aquele entre o... Passa a publicidade, depois vocês vão lá cobrar, entre o Milénio e o Pingo Doce, na Avenida da Liberdade, em frente ao cemitério. E porquê queremos fazê-lo aí? Para já porque o edifício cabe lá na perfeição. Depois porque aquele espaço, um espaço municipal, está absolutamente degradado e desaproveitado. E depois porque é central. Há quem defenda que a rodoviária ou o intermodal deve ser feito junto à estação de caminho de ferro. Nós achamos que não deve ser, que deve ser no centro da cidade, até porque ele vai servir linhas de atum, dos urbanos, mas vai servir essencialmente linhas interurbanas e vai servir expressos e ligações internacionais, que agora começam a aparecer, empresas internacionais a fazer ligações, que passaram por aqui também, e portanto, quem vem de expresso, por exemplo, de Lisboa para a Marinha, não vem de expresso para vir apanhar o comboio à Marinha, vem de expresso para vir para a Marinha, para o centro. Portanto, não faz sentido querer juntar a rodoviária aos comboios por esta razão. Portanto, a rodoviária, os transportes devem estar no centro. Aquele sítio é extremamente central, tem bons acessos, aliás, é praticamente ao lado da atual, tem possibilidade de entradas, saídas, o espaço é municipal e nós achamos que é uma forma ótima de reconverter e de fazer uma infraestrutura no centro, que é importante, porque se nós somos às outras cidades, vejo por aí gente a dizer, é tudo nos arredores, não é nada. As rodoviárias são no centro das cidades. Estão no centro das cidades. Em Alcobaça, a rodoviária está agora em obras, mantém-se no centro. Em Leiria, mantém-se no centro. Em Torres Novas, é exatamente no centro, que também há algum tempo foi intervencionado. Em Castelo Branco, era um exemplo que me davam, que tinham feito na periferia. Eu tive a oportunidade de lá passar para visitar o espaço. É a 600 metros da Câmara Municipal. Portanto, se isso é periferia, numa cidade de 40 mil habitantes, não consigo compreender. Portanto, para nós, seguramente, e não temos dúvida nenhuma, o intermodal, a rodoviária tem que estar no centro. E ali está perto das escolas, está perto de
tudo. E está perto do centro tradicional que nós pretendemos ativar. Que era a minha próxima questão, precisamente, dada a proximidade. Por isso é que eu lhe dizia que isto tudo está tudo é interligado. coerente, tudo está ligado, não, isto não cai do céu. Que ideias é que o PSD defende para a requalificação do centro tradicional da Marinha Grande? Por um lado, dos edifícios devolutos que possam ser destinados à habitação, se pretendem onerar eventualmente o IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, aos proprietários que não façam obras, se poderá ser a Câmara a tomar para si os edifícios e fazer obras, e por outro lado, tendo pessoas a morar no centro, precisam de ter espaços comerciais, precisam ter serviços. Exato. O que é que o PSD defende para levar essa mobilidade que já houve em tempos, essa atividade empresarial, digamos assim, essa dinâmica ao centro da cidade? Eu acho que nós, antes de irmos aplicar sanções, seja por IMI, seja porque outra razão, temos de procurar alternativas mais simpáticas e mais agradáveis para toda a gente e que funcionem. Porque não é por alguém pagar 50 euros de IMI e depois passar a pagar 70 que vai correr fazer obras para poupar os 20 euros. Portanto, isso é uma falsa questão. Agora, existe, curiosamente, se calhar as pessoas não imaginam quantas pessoas vivem ali no centro. Existe uma área de regeneração urbana, que é assim que se chama tecnicamente, que é a ARU, ali do centro da cidade, e tem 2.000 habitantes, aquele centrozinho, apesar de tudo. E há, em termos de habitação, há muitas daquelas casas, muitos daqueles edifícios que ainda estão abandonados, que têm projetos na Câmara neste momento, alguns já aprovados, para serem reconvertidos, somente a parte da habitação. O comércio tem mais dificuldade, porque, como nós sabemos, sempre tivemos dificuldade no comércio e nos últimos anos, então, a situação tem-se agravado. E é a tal história. A Câmara não pode tomar para si, tomar posse dos edifícios que não lhes pertencem, e se tomar posse tem que ter uma razão muito forte para isso, e objetiva, e depois concretizá-la, não é? E, portanto, isso é entrar em conflito. E o que nós temos que ser é encontrar uma forma positiva de atrair toda a gente à solução e envolver toda a gente na solução. E aquilo que nós pretendemos ali fazer em termos de comércio, porque se o comércio começar a ser ativo, a parte habitacional também está a ser, porque há projetos, eu sei, tenho essa experiência, sei que estão lá os projetos. O centro de repente transforma-se. Agora, isto é fácil? Não, senão já estava feito. Isto não é fácil. Agora é preciso tentar. E aquilo que nós temos visto são ideias vagas. Revitalizar, agir, fazer protocolos. Mas como? E o que é que nós queremos fazer? Em concreto? O que é que nós queremos fazer? Nós queremos sentar à mesa, para já queremos ser nós não podemos fazer parte do negócio, mas queremos ser os moderadores. E queremos sentar à mesa os proprietários dos espaços comerciais e potenciais interessados em explorar os espaços comerciais. E porquê é que queremos fazer isto em simultâneo? Porque os proprietários não têm interesse nenhum em ter ali o espaço a degradar-se. Mas se cada uma das lojas for reparada, digamos assim, e reaberta, isoladamente, não tem nenhum impacto. A ideia é conseguir criar um grupo de proprietários e de potenciais interessados, podem ser da Marinha, podem ser de fora, temos que arranjar 3 ou 4 lojas âncora, ou marcas âncora, que estejam interessadas, mas têm que vir todos ao mesmo tempo. E conseguir que entre eles se entendam de forma, com o nosso patrocínio, de forma a que possa haver um comerciante interessado em reconstruir um espaço comercial, ter uma isenção acordada com o proprietário de renda durante um X período de tempo, dependendo do valor que... E a Câmara poderia eventualmente isentar as taxas todas que puder. E tentar fazer com que isto aconteça tudo ao mesmo tempo, para ter escala e para ter impacto. Imagino que é uma rua toda ao mesmo tempo, conseguir-se que todos os proprietários arranjem interessados e que os comerciantes também sabem, quando abrirem, todos vão abrir e aquela rua vai ser muito atrativa porque toda a gente vai ter curiosidade de ir àquela rua. Mas para isso a Câmara terá de dar respostas céleres, não é? Tá bem, e tratar os processos dentro do tempo. Nós temos que criar aqui um plano especial para isto, sentar as pessoas à mesa. Um gabinete específico de apoio aos empresários. Não precisa de ter um gabinete específico, isto às vezes não vale a pena complicar muito. Precisamos em primeiro lugar de os sentar e ver se há interesse deles. Eu estou convencido que há. Agora, isto só resulta se for em simultâneo. Um de cada vez é mais um. Agora, abrimos 3 ruas de repente, tudo novo. E isso vai ter impacto. E só assim é que se vai resolver aquele problema ali. Se
houver uma ação concertada de todos os proprietários e de diversos comerciantes em simultâneo, porque se for desgarrado não vai resultar. Esse é o nosso plano. Se vai resultar ou não é difícil de lhe dizer. Agora, que não podemos eternamente ficar só a dizer vamos fazer um acordo com a ASIM, vamos tentar estimular, isto não é nada. Nós temos uma ideia concreta. Inclusivamente defendemos que devia haver uma espécie de zona de restauração, como nos centros comerciais ao ar livre, em que qualquer pessoa possa ir ao restaurante, traz o tabuleiro e senta, só trazer de casa e almoçar. Zona de esplanadas. Ou sentar-se a ler o jornal, um espaço público, as esplanadas que sejam da Câmara e que toda a gente possa usar, como se fosse uma zona de restauração no centro comercial, que estimulava também o negócio dos restaurantes, que felizmente são alguns ali naquela zona. Se há mais gente a ir aos restaurantes e às esplanadas também há mais gente para ver as montras das lojas, e isso depois é uma ação em cadeia. É uma ação em cadeia. E é isso que é o nosso projeto. Difícil? É difícil. Deixamos de tentar fazer? Não, vamos tentar fazer. E eu tenho uma certa esperança que conseguiremos fazer isso. Um dos dossiês que tem sido muito falado nos últimos anos e que também lhe coube, salvo erro, tem sido a revisão do PDM, Sim. do Plano Diretor Municipal, que faz bastante falta ao nosso território. Sim. Nós temos a freguesia da Moita, que neste momento não tem PDM, Sim. precisa de um alargamento da zona industrial. Sim. Vieira de Leiria também precisa desse alargamento. É um dos pontos fortes, salvo erro, deste PDM. A definição em concreto das zonas industriais para poderem dar resposta aos pedidos das empresas. A minha questão é se esta definição será suficiente para acomodar a todos os empresários interessados em sediar-se no nosso concelho. Aquilo que eu tive em mãos... Não é conhecido ainda publicamente o projeto? Sabemos só algumas... Sim, aliás, nessa reunião de 10 de maio que há pouco falei, eu fiz 2 requerimentos. Um foi sobre a fábrica-escola e outro foi sobre o PDM. Já tinha tido algumas reuniões com os vereadores, por minha iniciativa. Reuniões com os vereadores para apresentar o PDM e com a equipa de PDM. Nós temos uma empresa externa que está a trabalhar nisto, uma empresa de Aveiro. Já tínhamos tido reuniões com eles, para eles irem acompanhando o processo. Não tantas como deviam ter acontecido, é verdade, porque as pessoas têm que estar envolvidas. Consegui também fazer uma reunião com a Assembleia Municipal. Eu insisti durante 2 anos para que a Assembleia Municipal criasse a Comissão de Acompanhamento do PDM. Finalmente, depois de muita insistência, lá se criou. Reuniu uma vez. Mas ficou a saber qual era o ponto de situação e foi pena não ser transmitida, porque foi transversal a todos os partidos o reconhecimento de que muito trabalho estava feito e que estávamos no bom caminho. A questão das zonas industriais será uma questão central neste momento. No PDM, o PDM é muito vasto, portanto, mas aquilo que preocupa mais as pessoas, e a mim em particular, no nosso programa nós espelhamos isso na parte económica, é a questão das zonas industriais. E também, outra coisa que preocupa as pessoas é a questão dos índices de construção, se podem construir, se não podem. Suas habitações. Mas vamos começar pelas zonas industriais. Nós defendemos, nesta proposta em que eu trabalhei de PDM, e que está muito adiantada, e que depende de muitas entidades, são 39. E o chefe, digamos assim, da equipa é o CCDR, portanto, nem somos nós, diretamente. Nós defendemos a criação de novas zonas industriais. No total ficaremos com 8 zonas industriais no concelho, além das 3. Nós temos 2 zonas e depois temos áreas industriais. Mas ficaríamos com 8 zonas industriais. Expansão da atual, da Marinha. Casal da Lepre. Expansão para mais do dobro da Vieira, para Nascente. A reconversão total da área da Moita para os 2 lados da Estrada Nacional. E aí já é relativamente público que são esses os locais. E depois há outras zonas, com uma questão de ainda não ter sido aprovado, até para uma questão de evitar a especulação imobiliária. Eu não vou referir quais são os locais, aliás, temos mais ou menos todos esse compromisso. Mas será, no fundo, consolidação, se calhar, daquelas áreas onde já há grande concentração de unidades industriais. Há pelo menos 2 zonas novas, completamente novas, e uma delas é uma área de grandes unidades. Porque uma das dificuldades que nós temos na Marinha neste momento é a construção de grandes espaços. É o tamanho dos lotes. Nós temos muitas empresas que querem vir, mas precisam de espaços grandes e depois acabam por não se poder instalar porque nós não temos grandes lotes. E temos uma zona industrial, só para ter uma ideia, a atual zona do Casal da Lepre tem 65 hectares, sensivelmente,
e neste plano dos grandes lotes nós temos uma área de 105 hectares. Portanto, é quase o dobro da atual zona industrial, só para grandes lotes. E, portanto, serão, no final, se for aprovado, mas a proposta que eu deixei delineada foi esta, são 8 zonas industriais, que mais do que duplicam, triplicam praticamente a área atual de zonas industriais que temos. Zonas e áreas, porque áreas e zonas têm alguma diferença. Mas a consolidação de todas as que existem e a criação dessas novas, de 2 novas zonas. Relativamente aos índices de construção, que é algo que preocupa sempre muitas pessoas, nós temos, nos arredores principalmente, temos índices de 25% de ocupação em algumas zonas, quer dizer que só se pode ocupar num terreno de 100, só pode ocupar 25. Não é? E isso tem sido um constrangimento ao desenvolvimento de algumas zonas. As regras do PDM não somos nós que as definimos todas, aliás, a maior parte não são, nós temos que receber muitas diretrizes de cima. E uma das regras que neste momento está nos PDMs de nova geração, e todos os municípios estão a ter que fazer adaptação, todos os 308 do país, e 110 ainda nem começaram. 110 ainda nem começaram. Tem que se adaptar às novas regras, e uma das coisas que diz é que as áreas urbanas não se devem expandir. Deve-se consolidar o que já está construído e não expandir. Há situações pontuais em que isso é permitido, mas tem que ser muito bem justificadas. Nós, no nosso, temos algumas zonas onde pedimos essa expansão, com justificação, vamos ver se é certo ou não. Mas, em troca, reforça-se a capacidade, a densidade que é possível construir naquilo que já é a área urbana. E aquilo que hoje em dia é o mínimo de 25, na nossa proposta vai passar para 40. Teremos de ter edifícios mínima, com mais andares na zona central? Sim, vai poder haver mais andares, mas principalmente na periferia vai passar a poder construir, em vez de 25, 40, vai ser o mínimo, e o grosso modo vai ser os 60. O grosso da construção, vai ser os 60% da ocupação de índice. E, portanto, aí vai permitir. Mas disse uma coisa há pouco muito importante relativamente ao PDM, sim, tinha a ver com a moita e com a Vieira. Era aí que eu queria ir, além das questões do PDM, pronto. Que visão é que tem para estas duas freguesias? Pronto, é que estas freguesias, a Vieira tem PDM, era que já vinha, e relembro que o PDM da Marinha devia ter sido revisto em 2005, estamos em 2021. A moita, quando passou a integrar o município da Marinha Grande, não estava integrado no nosso PDM, e, portanto, até hoje, como não houvesse, eles entraram em 2001 no nosso município, como a revisão era em 2005, eles deviam ter sido integrados e até hoje não têm. Isso tem sido um grande constrangimento ao desenvolvimento da freguesia. Somente na construção, porque não há índices, não se sabe bem, tem que ser, tudo é considerado terrenos rurais, e então aí os índices são uma tragédia. E daí ser muito importante para que se defina rapidamente, até para fixar a população, porque a moita perdeu, de acordo com os dados provisórios dos censos, perdeu praticamente 8% da população que tinha. Para agora, áreas limítrofes? Não sei, o Conselho da Marinha foi um dos 20 e poucos do país que cresceu em termos populacionais. A freguesia da moita perdeu cerca de 8% da população. Há quem associe isso à falta de PDM, mas não. Eu já não associo. Porque na Vieira, onde há PDM, a população também cresceu 7%. E, portanto, tem que haver outra razão. E depois aqui a cidade cresceu o suficiente para compensar essas perdas e para o Conselho ainda subir. E, portanto, o PDM é fundamental, mas não é só por isso. Portanto, temos de descobrir que outras razões podem estar lá. O tempo passa muito rápido. Eu pedi-lhe só uma ou duas obras prioritárias que o PSD identificou para a Moita e para a Vieira de Leiria e para a Ida Vieira, naturalmente. Olha, nós na Vieira a prioridade é terminar a rede de saneamento, que é uma das redes mais... apesar de tudo, é uma rede bastante completa. É das áreas do município que tem a rede mais completa. Eu tive ali Quando cheguei, foi um dos primeiros projetos que concretizei, foi a zona do Mirante, que é uma área lá no centro da vila, que estava há 20 anos lá com uma embrulhada no processo e que não conseguiam ter saneamento, e foi uma das primeiras obras que concretizei e que me deu um grande prazer e que me deu o balanço. E outro que está pronto para arrancar e que me deu também muito trabalho, foi a área das Sedas, Boco, ou Boco, como dizem lá. Valeiras, que é aquela zona mais nascente. E depois há ilhas, como existe aqui na Marinha também. Algumas ilhas, zonas
isoladas, Portanto, isso aí que é ainda não têm fundamental. ligação. O saneamento é saneamento básico e é básico por uma razão. Enquanto isso não estiver tudo resolvido, é sempre uma prioridade absoluta. Agora, na Via Aérea existem outras prioridades. A expansão da zona industrial, obviamente, para consolidar, para trazer indústrias e mais população. Na praia temos a questão todo o arranjo do rio, daquela zona do Estuarino. E nós, houve um projeto, como sabe, aquilo do Estuarino foi um projeto da APA, que depois a empresa faliu, aquilo andou anos e anos ali tudo embrulhado e não tinha solução. Quer dizer, há sempre solução, mas não se tinha encontrado ainda nenhuma. E agora nós houve um projeto conjunto com a Câmara de Leiria, que é a Ciclovia do Lixo. E eu aproveitei na altura para... a ideia é fazer só uma ciclovia que viesse de Leiria até à Foz, e eu aproveitei para integrar a recuperação da margem esquerda também, porque a ciclovia vinha pela margem direita, pela margem norte. Integrar também a margem esquerda para reconverter toda aquela zona do Estuarino. E se o projeto, que já está em apreciação, já foi entregue, aprovado nas duas câmaras e está à espera do financiamento, se for aprovado, toda aquela zona vai ficar novinha em folha e com um custo relativamente baixo para a Câmara Municipal, porque o financiamento é bastante elevado, se é 85%, tudo aquilo à Câmara Municipal custará 200 e poucos mil euros. Mas mais do que o valor, é a importância de reconverter todo aquele espaço, organizar aquela zona das caravanas, transformar aquilo numa zona de passeio, uma zona verde, tanto de um lado como do outro. E, portanto, esse é um dos projetos fundamentais. E depois há a questão da arte chábega, mas isso dos armazéns está a andar, e do centro interpretativo, que é transversal a toda a gente. E para a freguesia da Moita? A freguesia da Moita temos uma questão que já tinha começado também a ser tratada, que tem a ver com a construção do pavilhão ginásio desportivo, que é um pequeno pavilhão, não é um pavilhão... É um pavilhão à dimensão da Moita. Permitirá que os clubes, neste momento, dizem só há um clube na Moita. Pois, mas se calhar se houver condições, se joga futsal, mas se passar a haver condições, naturalmente passará a haver, se calhar, além do futsal, outra coisa. Poderá aparecer até outro clube a fazer ginástica, patinagem, o que é que seja. Portanto, é importante criar um pavilhão. Mas nós também, nesta parte do desporto, falamos muito de ter uma visão de escala e de grupo. E, portanto, o facto de se fazer um pavilhão na Moita não quer dizer que ele não possa ser usado por qualquer outra entidade do concelho. As fronteiras são linhas imaginárias e, portanto, não interessa se a fronteira está ali junto ao Molo de Matos ou se está mais à frente. É tudo marinha para mim. É do concelho. Da Moita até à Galeota, que é lá o terra mais a norte do concelho, fica do lado do rio, é tudo marinha. E, portanto, o facto de fazermos um pavilhão na Moita não quer dizer que outra entidade da marinha possa fazer, tal como qualquer clube da Moita pode utilizar. Portanto, nós temos que ver sempre o território como uma unidade e rentabilizar os espaços e dar-lhe escala. Estamos quase a chegar ao final desta entrevista, o tempo passa muito rápido. Vou-lhe pedir respostas o mais objetivas possível para abordarmos ainda aqui alguns tópicos que eu sei que vocês têm no vosso manifesto, nomeadamente no plano da segurança. Sim. Defendem a criação de uma polícia municipal, em breves palavras, com que atribuições, e também a instalação de uma rede de videovigilância em que locais? Bom, essa é uma pergunta interessante. A questão da... Há uma sensação geral de insegurança, por vezes exagerada, mas temos que evitar que ela se torne real. Há, de facto, situações de insegurança e, portanto, temos que atuar. E a Polícia Municipal já me vieram dizer, não faz sentido, somos uma terra pequena, não se justifica. A terra mais pequena está a cerca de 40 concelhos com polícias municipais. A terra mais pequena, o concelho mais pequeno é Vila Nova de Poiares, tem 7.000 habitantes e tem uma polícia municipal. Isto não tem nada a ver com o tamanho das autarquias e dos municípios, até porque a própria lei das polícias municipais depois estabelece os quadros de pessoal, dependendo da população, as atribuições e tudo mais. Portanto, a polícia municipal servirá para integrar alguns serviços que as câmaras estão a herdar, nomeadamente as ações de fiscalização. Nós passamos a ter responsabilidades a fiscalizar o trânsito, em fiscalizar as praias, todas as questões ambientais. Há serviços municipais que podem passar a ser integrados com a fiscalização das posturas municipais e das obras, passam a fazer parte da polícia. A Polícia Municipal não substitui a GNR nem a PSP, mas trabalham em conjunto. E é por isso que são geridas, de acordo com a lei,
pelo Presidente da Câmara, pelos comandantes das forças policiais que existem no município, mas a tutela é sempre o Ministério da Administração Interna, está sempre acima deste trio. E, portanto, isto não é uma polícia para brincar aos polícias. E depois tem outra questão, eles, além de terem podem ter ações de vigilância junto às escolas, ações de formação, e têm uma coisa muito importante, têm autoridade. Aquilo que é, por exemplo, um fiscal da Câmara ir fiscalizar uma obra que foi embargada pela senhora Presidente ou pelo Presidente, porque são as únicas pessoas que têm autoridade. E isso acontece em muitas situações. E a pessoa continua a construir e não quer saber. E ainda ameaça que dá um tiro no fiscal. E o fiscal é um civil, vem-se embora. Um polícia, mesmo municipal, uma farda é sempre uma farda. E podem estar armados. E, portanto, impõem respeito. Que faz falta em muitas situações. E tem a capacidade de ter e entregar à PSP ou à GNR algum maleante, digamos assim. Além de muitas outras atribuições mais importantes. E depois há aqui uma questão importante. Muito rápido. Já sei que está cheio de pressa. Que é o custo. As polícias municipais têm que ser aprovadas pelo Ministério da Administração Interna e pelo Governo. E a partir daí são financiadas pelo Estado Central. Portanto, não é um custo integralmente assumido pela Câmara. Se nós temos esta possibilidade, se temos inúmeras responsabilidades novas que nos estão a chegar, faz todo o sentido que se crie a Polícia Municipal para integrar estas atividades e impor ordem e disciplina em algumas atividades, algumas delas que resultam de posturas municipais que não são respeitadas. Quanto à videovigilância, bom, quanto à rede de videovigilância, nós ainda não definimos os locais. Agora, sabemos que há necessidade de fazer, de instalar a rede. Existem já algumas câmaras, não digo câmaras municipais, a nossa Câmara Municipal já tem algumas câmaras de vigilância em edifícios próprios municipais, mas nós precisamos de vigiar áreas, quando digo vigiar, áreas públicas, áreas nomeadamente zona dos bares, na Praia da Vieira, porque a rede não é só aqui para o centro da cidade. Agora, isto é uma daquelas áreas que tem que respeitar escrupulosamente o regulamento de gestão dos dados pessoais e é algo que tem que ser muito negociado, não se faz de um dia para o outro, mas faz-se. A Leiria começou com meia dúzia de câmaras, depois já tem 17, agora já vai para 49, salvo erro, e nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos vigiar as zonas de maior perigo. Isto não é a Câmara que vigia. Estas câmaras, as imagens, são para uma entidade policial específica, que não é criada por nós, faz para o Ministério da Administração Interna que regula isso. Isto é uma central que a Câmara não tem acesso a informação nenhuma, portanto, a Câmara não está a vigiar os seus cidadãos, mas está a protegê-los. E esse é o objetivo. Quer aqui no centro da cidade, quer em algumas zonas problemáticas, como as praias, zonas de bares, e coisas desse tipo. Estamos a chegar ao final, apelo ao seu poder de síntese. O PSD nas últimas eleições autárquicas teve metade dos votos que tinha tido em 2013 e perdeu o vereador. O que é que seria para si um bom resultado no próximo dia 26 de setembro? Claro que o bom resultado é ganhar, não é? Mas olhando para trás, o PSD nunca conseguiu ser... difícil. Agora é assim. Nunca conseguiu eleger um presidente. Eu acho que... Vamos ver. Acho que chegámos à altura em que já deu para perceber que a candidatura do PSD não veio para passear. Nem veio cá só para cumprir calendário. Para já, temos propostas muito concretas e específicas. Depois temos gente com experiência, nomeadamente eu. Portanto, não estamos de passeio. Depois, há aqui uma coisa muito interessante. Na Marinha Grande, não há o hábito nas autárquicas de votar PSD, porque provavelmente nunca houve uma lista que entusiasmasse os eleitores. Mas, curiosamente, nas legislativas, é uma palavra tramada, difícil, para a Assembleia da República, o PSD é habitualmente o segundo mais votado na Marinha Grande, sempre. E nas presidenciais, então, nem vou falar, que até parece mal. Não vou falar do professor Marcelo, que teve 8.666 votos, não é? Mas falei. Mas pronto, mas posso falar, por exemplo, do professor Cavaco Silva, que foi Presidente da República por 2 vezes e que não tinha nem 1/1000 da popularidade, que é a verdade, do professor Marcelo, e ganhou sempre na Marinha Grande, quer na primeira eleição, quer na segunda. Ou seja, há eleitores do PSD.
que votam nestas ocasiões e não votam nas autárquicas. E não votam porquê? Votam noutros? São esses que são os abstencionistas? Portanto, e nesta altura é a hora da verdade. O PSD nunca foi alternativa, mas também nunca apresentou uma lista e um programa tão consistente como aquele que nós estamos a apresentar agora. E, portanto, a expectativa é alta. E nós achamos que temos condições para ganhar. E vamos fazer tudo para ganhar. E não digo isto porque fica bem no filme. Porque, de facto, aquilo que nós apresentamos oferece garantias de que nós sabemos o que queremos. E que não estamos aqui para cumprir calendário. E quem vota? Ainda ontem distribuí uns folhetos e houve uma pessoa que me disse: PSD não vota e tal. Votou para quem? Não vota em ninguém do PSD. Votou para quem no presidencial? Votei no Marcelo. Então, afinal, é uma questão de pessoas, não é uma questão de siglas. Podem fazer a pessoa fica a olhar para mim: pois foi, por acaso votei. E então, isto não é uma questão de pessoas, não é uma questão de siglas. Porque, diga-me, acha que a Presidente Cidália, se fosse do PC, era uma pessoa diferente? Ou se fosse do CDS, era uma pessoa diferente? Ou do PSD? Era a mesma pessoa. E, portanto, isto não é se é laranja, amarelo ou azul. É a pessoa. E, neste caso, voltamos quase ao princípio. Há duas pessoas com experiência. Nós temos um programa consistente. Uma já mostrou como é enquanto Presidente. A outra pessoa que tem experiência sou eu. Eu não mostrei como posso ser como Presidente. De resto, mais nenhum mostrou. Portanto, o vosso slogan, mesmo para terminar, é coragem para mudar. Pede aos eleitores que tenham coragem para votar PSD. Exatamente. Aliás, isto que eu digo, que eu acabei de dizer, encaixa também nessa coragem. Quer dizer, é uma coragem, às vezes é um hábito, é uma rotina. Eu estou convencido que há muito... A Marinha Grande é uma terra de gente oriunda de todo o lado do mundo. E em Portugal temos gente de todos os concelhos. Nós, nas nossas listas, temos gente de Trás-os-Montes ao Algarve. Porque os marinhenses são assim, nasceram em todo lado, ainda bem, somos plurais. E muitas dessas pessoas, às vezes nas eleições para a Câmara, para as autarquias, não se revêem tanto, porque lá na terra deles, se calhar, votavam no PSD, aqui nem vão votar. E é esses que eu digo, está na altura de saírem de casa e irem votar. E votar numa alternativa em alguém que nunca teve a oportunidade, neste caso no partido, nunca teve a oportunidade de governar, e pode ser alternativa, ainda por cima com alguém que tem experiência à frente e com um programa bastante consistente. Eu desculpo bem a modéstia, mas é o mais consistente de todos, é o mais claro de todos aqueles que nós já conhecemos até agora. Não tem palavras vãs, diz exatamente o que se pretende fazer e como. Muito bem, obrigada Carlos Caetano, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito boa sorte neste desafio autárquico. Eu é que lhe agradeço. Muito obrigado. Agradeço também ao Cláudio Matos, que assegurou a transmissão online desta entrevista através da Marinha TV. Por agora é tudo. Mantenha-se atento à nossa emissão e acompanhe as entrevistas aos restantes candidatos à Câmara Municipal da Marinha Grande, com vista às eleições do próximo dia 26 de setembro. Até breve.